Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer alguns breves comentários sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Geralmente a gente não comenta sobre isso aqui no canal porque a gente não é um canal de ficar comentando notícias, comentando os últimos acontecimentos, porque a gente não tem condição de manter essa dinâmica aqui no canal. Se a gente fosse um canal com esse propósito, a gente teria que fazer muito mais vídeos comentando o que está acontecendo na conjuntura, e como a gente não tem condição de fazer isso, a gente geralmente evita esse tipo de vídeo, mas várias pessoas nos pediram para fazer um comentário, pedindo a nossa opinião sobre a situação na Ucrânia, e também como a gente está morando aqui na Alemanha, eu estou a mais ou menos 1000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Então o pessoal também quer saber como é que a coisa está sendo veiculada aqui. Então eu vou fazer uns breves apontamentos, umas breves observações sobre esse conflito e comunicar então o que eu acho dessa situação que está acontecendo agora. Acompanhe. E antes da gente iniciar, 3 breves recados. O primeiro é que você pode contribuir com a existência desse trabalho através de 2 meios, através do Apoia-se ou então através de uma chave Pix que nós cadastramos recentemente. Então o link para o nosso Apoia-se está aqui na descrição deste vídeo e a nossa chave Pix também, que é apenas filosofiavermelha@gmail.com. Nosso segundo recado é que você também pode já adquirir o nosso livro, Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. O livro vai ter inicialmente uma tiragem pequena, e no momento que a gente grava o vídeo ele está também no momento de financiamento coletivo, então você pode já garantir a sua cópia clicando no link que está na descrição deste vídeo. Eu vou colocar aqui também no card um outro vídeo que a gente fez especificamente comentando mais sobre o livro, explicando o que é na verdade essa obra. E o nosso terceiro e último recado: você já pode também fazer inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso, se você aproveitar o cupom de desconto que vale por 5 dias a partir da publicação desse vídeo, ele sai por R$ 22,90. É um pagamento único, isso não é mensal. E com esse pagamento único você tem acesso vitalício a um curso com mais de 14 horas de duração e que tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, para mais informações, você pode clicar diretamente no link que está também na descrição deste vídeo. Então vamos lá, vamos comentar sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia. Bom, em primeiro lugar, essa é uma situação muito complexa, e eu não vou dar nenhuma explicação aqui que vá esgotar o assunto. Eu acho que ninguém fez isso, na verdade, até o momento. Então, sempre que você lê uma análise, você percebe que um ou outro determinado ponto deveria ter sido levado em consideração, deveria ter mais peso, mais relevância na análise. Então a gente não tem ilusão nenhuma, nem está prometendo que vai falar sobre todos os aspectos da discussão aqui. E se você perceber que algum ponto é relevante, que você acha importante chamar atenção para ele, então você pode adicionar aí nos comentários, sempre da forma educada como a gente faz aqui no canal. Ao fazer esse tipo de análise, é importante deixar claro qual é o nosso ponto de partida. É isso que a maioria dos veículos de comunicação não faz. Eles nunca deixam claro qual é o ponto de vista a partir do qual eles estão analisando essa situação. E quem acompanha aqui o canal sabe que nós somos marxistas. Então, o nosso ponto de vista é o ponto de vista da classe trabalhadora. Então, quando a gente pega esses 2 objetos para analisar, Rússia e Ucrânia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é considerar que esses objetos, eles em si são contraditórios. Porque a análise que a gente vê aí veiculada pelos grandes veículos de comunicação pegam Rússia e Ucrânia como se fossem 2 objetos em si coesos, como se não existissem contradições internas, e isso não é a verdade. Uma das lições que a gente traz da dialética é que todo objeto em si ele é contraditório. Então a gente não vai analisar simplesmente Rússia versus Ucrânia. O nosso ponto de partida é a classe trabalhadora, porque a Ucrânia ela tem uma classe trabalhadora e ela tem uma burguesia, e a Rússia também tem uma classe trabalhadora e ela tem a sua burguesia. O nosso ponto de vista é o da classe trabalhadora, e a questão é, essa guerra ela interessa a classe trabalhadora de algum dos 2 países? A nossa resposta, então, a gente vai já antecipar que nós somos contra essa guerra, porque essa guerra não interessa a classe trabalhadora de nenhum dos 2 países. Só que, como a gente já mencionou no vídeo, a questão é muito mais complexa que isso, Porque se a Ucrânia, por um lado, ela é contraditória, e se a Rússia também é contraditória, a classe trabalhadora dos 2 países ela também tem as suas contradições. Mesmo que seja contradição unicamente em suas consciências, mas também existe. Eu vou citar um exemplo
que é isso aqui é só um exemplo, tá? Eu estou citando um indivíduo aqui, claro que isso não tem relevância sociológica, né? Mas é apenas a título de ilustração. Porque assim que eu mudei aqui para a Alemanha, eu conheci um ucraniano e eu morei com ele, na verdade, por algumas semanas. Né? Quando eu me mudei, eu fui para uma WG, né, que é uma Wohngemeinschaft, que é chamada aqui, e eu morei com 2 ucranianos e 2 russos. Né? Foi bem interessante a situação, e fiquei por algumas semanas morando com eles. E assim, são muito gente boa, né? E eu mantenho contato com eles até hoje. E assim que a guerra eclodiu, eu mandei mensagem para eles perguntando se estava tudo bem, né? Porque eles não moram aqui na Alemanha, né? Eles estavam aqui de passagem e voltaram para lá. E eu mandei mensagem perguntando, né? Um deles, que eu tenho mais contato, que é o Alyosha, é um apelido, né, dele. Perguntei, aí, Alyosha, como é que tá, cara? Eu tô querendo saber se tá em segurança, como é que tá a situação aí na Ucrânia, né? Então ele me mandou um monte de vídeos, né, um monte de coisa, e ele odeia os russos. Ele não gosta, ele é um ucraniano que odeia os russos, e ele é um cara super simples. Ele é literalmente um filho da classe trabalhadora, né? Inclusive ele estava aqui na Alemanha para tentar arrumar um emprego, porque a situação não estava muito boa para ele. Então você conversa, sabe quando você vê aqueles filmes da União Soviética, aqueles indivíduos com aquela cara de operário, ele é justamente isso. Né? Você vê a cara de operário que ele tem, teve uma vida difícil, né? E é um cara do povo, né? Mas é um cara que ele tem essa contradição com a Rússia. Né? Ele particularmente não gosta da Rússia. Agora, por outro lado, tem milhares de pessoas na Ucrânia que são mais pró-Rússia. Né? Então, eu estou citando esse exemplo aqui, eu falei, isso não tem relevância sociológica nenhuma, é só uma ilustração para mostrar que existe essa contradição dentro da Ucrânia. Né? Existe uma parte da população que é pró-Rússia, existe uma parte que é pró-Ocidente, uma parte que se inclina mais aos países do Ocidente, a uma integração com a União Europeia. Então a classe trabalhadora também tem essa questão. Né? Agora, eu me lembro que uns anos atrás, antes de eclodir, né, essa guerra, alguns anos atrás já tinha uma situação de conflito na Ucrânia. Né? E esse mesmo colega, né, o Alyosha, ele já me mandou várias vezes no Facebook, por mensagem privada, foto dele fazendo treinamento militar. Né, foto dele com arma, segurando metralhadora, né, às vezes alguns vídeos dando tiros. Né? Então, para quem já acompanha a situação, sabe que essa guerra não começou agora. Essa guerra ela já está acontecendo já faz algum tempo. Né? E se a gente for fazer um exame mais histórico da questão, né, a gente pode traçar isso desde o surgimento, né, da Ucrânia, o surgimento da Rússia. Né? Inclusive tem uma matéria muito boa na revista Ópera, né, fazendo uma recapitulação histórica muito interessante sobre isso, um texto longo, né, mas que vale a pena para quem quer se inteirar sobre essa questão, né, sobre a formação da Ucrânia, a relação com o povo russo. Então é uma história que dura, né, uma história de conflito que dura no mínimo séculos. Né? Então esse que é o ponto. Né? Existe uma história muito longa por trás disso e existe então uma questão mais cultural, uma questão mais de longo prazo, e existem também os interesses mais imediatos agora. Né? E a gente quer focar então mais nesses interesses imediatos, no que especificamente fez essa guerra eclodir neste momento. Então esse primeiro ponto já está claro. O conflito de agora, ele não surgiu de repente. É um conflito que foi preparado ao longo de décadas, já estava acontecendo muita coisa na Ucrânia nos anos anteriores, e a causa mais imediata é um conflito por uma nova divisão do mundo, né? Principalmente entre Rússia e os Estados Unidos, que estão por trás das tropas da OTAN. Então, a gente não está falando aqui de uma guerra entre um país socialista e um país capitalista. Tá? A Rússia ela não é socialista, já faz 30 anos que a União Soviética acabou, a gente não está falando disso. Tá? Isso é um conflito interimperialista, um conflito entre potências imperialistas. Né? Isso é a causa mais imediata. Agora, como a gente já chamou a atenção nesse vídeo, a gente não vai reduzir o conflito somente a isso. Né? Porque a gente vai ter que mencionar também que a Ucrânia ela tem um governo com fortes feições, com fortes traços fascistas. Né? E algumas análises vão dizer que não é só traço não, que é fascista mesmo. Né, porque a gente tem um forte movimento nacionalista ucraniano, né, e historicamente esse movimento nacionalista ucraniano se aliou aos nazistas. Então a gente tem essa questão também. Então é por isso que a gente tem que colocar a questão, né, com muito cuidado, porque não existe uma única causa. Existem vários fatores ali no meio e não é uma questão simples de decidir. É claro que
embora não seja uma questão simples de decidir, de falar é isso ou é aquilo, não é assim ou preto ou branco, é claro que a gente toma posição, né? E por isso a gente começou o vídeo falando que nós somos contra essa guerra, porque essa guerra não interessa à classe trabalhadora. Agora, por outro lado, a gente tem que entender o que veio a causar isso, né? E a gente já mencionou, tem essas questões históricas e tem a questão mais imediata, que é essa guerra por uma nova divisão do mundo, e os Estados Unidos estão envolvidos. Nós mencionamos brevemente, de forma bem geral, bem esquemática, qual que é o caráter desse conflito. É um caráter interimperialista e no qual incorrem várias outras variáveis, né? Tem várias outras questões aí de fundo, questões históricas, é uma relação de fato muito complexa. Agora eu quero falar sobre os objetivos dessa guerra, porque uma guerra ela tem objetivos, né? E se por um lado a gente pode colocar que a Rússia tem por objetivo manter, né, as tropas da OTAN longe de seus territórios, de um ponto de vista interimperialista, a gente pode ainda mencionar outros aspectos, e eu quero ler esses aspectos, esses pontos eu retirei de uma nota da Conferência Internacional dos Partidos e Organizações Marxistas-Leninistas, né? Tradução do camarada Tales. Os principais objetivos da guerra, então, seriam os seguintes: conquistar as regiões e países que anteriormente estavam sob influência russa e incluí-los na OTAN. Cercar militarmente a Rússia, enfraquecê-la economicamente para impedi-la de participar como um poderoso ator na guerra interimperialista. Aumentar a legitimidade da OTAN e a coesão interna do bloco, disciplinando os aliados incertos como o imperialismo alemão, que tem fortes relações econômicas com a Rússia e a China. Infligir um golpe nas relações comerciais e energéticas dos países europeus com a Rússia, por exemplo, com o bloqueio dos gasodutos Nord Stream 2, a fim de enfraquecer os estados e monopólios que precisam modernizar sua base industrial. Criar a oportunidade de vender gás, petróleo, armas e aeronaves de combate para a Ucrânia e países da União Europeia. Então esses são os principais objetivos de um ponto de vista de uma guerra interimperialista. A gente pode mencionar que o Putin, alguns anos atrás, ele esteve aqui na Alemanha e ele propôs à União Europeia, ele propôs aqui no parlamento alemão que a OTAN ela se afastasse, que ela parasse de se expandir militarmente em direção à Rússia, em direção às suas fronteiras, né? Então, essa questão, assim, a Rússia já está avisando já tem muito tempo e a Rússia vem tolerando, e a União Europeia ela não respeita, as tropas da OTAN elas não têm respeitado esse acordo feito lá na década de 90, né? Então, eles estão fazendo esse movimento de guerra, esse movimento belicoso muito perigoso, e a Rússia ela veio simplesmente relevando essa questão até que chegou no ponto que a guerra acabou eclodindo. Então, a gente tem que considerar esse aspecto também, né? Porque da forma como a mídia ocidental ela tem veiculado as informações, parece que o Putin é um louco, é um doidão e que simplesmente resolveu atacar a Ucrânia por nada. Mas essa é uma questão que vem se desenvolvendo ao longo de muitos anos. E de um ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da defesa do país, é importante o país ele não ter tropas inimigas ali às suas fronteiras, né? Ali, justamente ali na borda. E se a gente considerar, né, a história da Rússia nos últimos 3 séculos, a gente percebe que a Rússia já foi invadida várias vezes. A Rússia já foi invadida pelo Napoleão e pelo Hitler, né? Então isso de fato é uma coisa que preocupa. E quando a gente considera, né, a questão de uma perspectiva geopolítica mais geral, é uma situação semelhante ao que acontece com a China e a Coreia do Norte. Porque, vejam, a China ela tem a Coreia do Norte como aliada e a China acha isso muito positivo porque, de certo modo, a Coreia do Norte ela é uma barreira, uma fronteira ali, um escudo natural. Porque a Coreia do Sul é um país lacaio dos Estados Unidos. A Coreia do Sul é cheia de bases militares. Imagina se não tivesse a Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte não estivesse ali protegendo a China, os Estados Unidos estariam com tropas ali na fronteira do país asiático. Então, é por isso que a China ela tem uma boa relação com a Coreia do Norte, né? Porque ela sabe que é um importante aliado, porque a Coreia do Norte vai manter as tropas dos Estados Unidos distantes das suas fronteiras. Então, é um caso semelhante aqui, né? A OTAN vai avançando e a Rússia não quer tropas da OTAN, não quer mísseis apontados para Moscou logo ali na sua fronteira. De forma geral, a nossa posição aqui, eu vou afirmar mais uma vez, nós somos contra essa guerra porque essa guerra não interessa à classe trabalhadora. Agora, eu estava lendo uma nota do PCB
E eu achei interessante porque faz sentido quando a nota do PCB diz que de certo modo, né, essa invasão da Rússia ela pode ajudar os trabalhadores a repelir as forças fascistas ucranianas. Então eles chamam a atenção aqui nesse ponto, né, eles falam que não temos dúvidas de que os verdadeiros objetivos do Estado russo são imperialistas, né, que é fortalecer a posição da Rússia e tal, e ele diz que, mais uma vez que essa luta hoje, em certa medida, ajuda o povo de Donbass a repelir o fascismo de Bandera, que é o Stepan Bandera, né, um grande líder fascista ucraniano, que hoje é tido como herói lá, né, os comunistas da região não negam, mas permitem e apoiam tudo o que confronte o fascismo no Donbass e na Ucrânia. E mais para frente ele diz: ao mesmo tempo, é claro, não está descartada a possibilidade da campanha militar de assistência ao Donbass da Rússia, liderada pelo antissoviético Putin, se transformar em uma guerra verdadeiramente predatória, quando, sob o pretexto de ajudar o Donbass, as autoridades russas começam a resolver seus problemas e as tropas simplesmente começam a ocupar outras regiões da Ucrânia. É uma situação delicada, eu acho que é um passo arriscado, né? Porque é isso que acontece na guerra, né? Às vezes a coisa é muito dinâmica, né? E às vezes você tem aliados temporários que de uma hora para outra podem se virar contra você. Então é um passo muito arriscado, de certo modo faz sentido, né, a análise aqui do PCB. Faz sentido que as tropas da Rússia elas cumpram um papel, né, de afastar, de derrotar o fascismo na Ucrânia, mas a gente não pode confiar no imperialismo e achar que depois essas mesmas tropas, né, imperialistas elas não vão cumprir outros propósitos que vão muito além desse suposto combate ao fascismo. Então eu acho que faz sentido, mas eu acho que é um movimento já muito perigoso. Então, é por isso que a nossa posição, mais uma vez, é contra essa guerra. Nós somos a favor da autodeterminação dos povos e quem mais está sofrendo nessa guerra são os trabalhadores, sem sombra de dúvida. Esse contato meu, esse colega, o Aliosh, ele me mandou vários vídeos, né, de pessoas que estavam nas ruas e começaram a filmar como que a situação está lá. E eu vi gente mutilada, assim, vídeo muito pesado, né, de pessoas mutiladas, perdendo membros, assim, pessoas sem uma perna e a perna lá na frente, sabe? Eu não vou nem passar isso aqui, primeiro porque as imagens são muito pesadas e segundo também porque eu não pude conferir a legitimidade dos vídeos, né? Assim, foram mandados para mim por um ucraniano, né, mas eu não tive esse trabalho, né, de investigação jornalística para, de fato, comprovar a veracidade das imagens, né? Mas ele mandou vários vídeos e alguns deles não tem como duvidar, porque a gente vê literalmente tropas russas, né, dentro da Ucrânia, o pessoal uniformizado, né? Mas então a gente percebe que quem mais sofre com uma guerra dessa são os trabalhadores. E do ponto de vista da classe trabalhadora, né, ainda mais considerando que a gente não está no momento, numa situação revolucionária, nós somos contra essa guerra, consideramos que essa guerra tem um caráter interimperialista, principalmente, não obstante todos os outros fatores históricos que estão ali por trás do conflito. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, contribua com o nosso canal através do Apoia-se ou então da nossa chave Pix. Clique no link também para adquirir o seu exemplar de nosso livro Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise, e também faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. Um grande abraço e até o próximo.